Olá pessoal, aqui é o Zed, sejam muito bem-vindos a esse canal. Desde já vou pedir para que, por favor, se caso você não for inscrito, se inscreva no canal. Se você curte livros de história ou literatura antiga, livros de história antiga, acredito que vocês vão gostar muito desse canal. Bem pessoal, eu já trouxe aqui algumas outras literaturas para você, né? Para vocês e dessa vez eu estou trazendo o Ramayana, né? Já trouxe a Epopeia de Gilgamesh e também era um poema, né? Era um épico, né? E enfim, o objetivo, né, dessa leitura, eu estou seguindo o livro do livro da literatura e esse aqui, né? E eu tô, no caso, lendo os livros ali dele. Eu já li, já, como falei pra vocês, a Epopeia de Gilgamesh, né? Agora vou estar lendo o... Melhor, já li e vou resenhar agora pra vocês o Ramayana. Já li o Mahabharata, no futuro próximo também irei resenhar aqui pra vocês. Bem, pessoal, antes de começar também, eu vou contar a minha experiência na leitura desse livro. Vou ler ali basicamente, atrás tem um resumão da história. E vou falar um pouco sobre as impressões que eu tive na leitura do livro, sobre alguns personagens. Vou ter spoilers aqui, não tem como fugir de spoilers. Então, por ser um livro de literatura universal, né? Eu acredito que, pô, não tem como dizer que já é algo de domínio público. Todo mundo já deve ter lido. Então, se acaso você quiser um livro, um vídeo mais objetivo, não sei se tem outro no YouTube, não localizei, né? Mas eu não sei se eu vou ser tão objetivo assim. Então, já vou deixando vocês já avisados. Lembrando que eu não tenho informação na área de literatura, eu não sou historiador, então provavelmente eu vou falar alguma bobagem, provavelmente eu vou usar uma visão, como é que eu vou explicar? Uma visão judaico-cristã, uma visão ocidental. Então fiquem já avisados já. Qualquer dúvida, se eu cometer algum erro, por favor, respeitosamente, pode deixar nos comentários ali algumas informações, tudo bem? Vão ser muito bem-vindos. Só um minuto. Bem, então vamos começar aqui. O Ramayana, né? Primeiro eu vou contar a história de como eu comprei esse livro aqui. Esse livro aqui foi de um sebo, né? Não era exatamente o sebo, era uma dessas feirinhas que tem na minha cidade, né? De livros antigos. Aí ali no caso se apresentam alguns sebos, né? Eu acho que não é só da cidade aqui de Cabo Frio, mas de vários outros municípios. Esse aqui foi na banca daquele senhor que eu já postei um vídeo aqui já. Ele estava nessa feirinha, né? No futuro próximo eu devo ir no caso, no sebo dele. No caso, eu não sei como é que tá com essa questão da pandemia, assim, mas deve estar funcionando, sim. Bem, o Sebo Ventura, se eu não me engano. E o que acontece? Quando eu peguei esse livro aqui, né, tinha esse e tinha a Eneida para escolher. Como eu tava com pouco dinheiro no dia e como, tipo assim, cara, eu tava os dois livros lá, aí eu pensei, cara, eu vou pegar esse daqui. Isso aqui me custou R$ 30. Talvez você fale assim, poxa, caro para um livro de sebo, né? Só que se você for fazer uma pesquisa dessa edição mais atual, é R$ 60 para cima. Eu gostei muito dessa edição aqui. Bem, então vamos lá, vou fazer aqui uma análise aqui breve para vocês, vou mostrar para vocês. Ele é ilustrado, tá? Tem alguns outros aqui, outros livros aqui, ele tem algumas ilustrações. Eu vou passar brevemente aqui para vocês verem algumas das ilustrações. Opa, passei rápido demais, vamos ver. Tem algumas ilustrações aqui da história. Aqui também não é importante. O que é importante eu vou ler isso aqui para vocês. Pessoal, peço desculpa se eu ler errado, é porque eu estou fazendo a leitura do meu celular, entende? Pela tela do meu celular, então posso cometer alguns erros aqui. Ramayana, poema épico de Valmiki, recontado por William Buck. O Ramayana forma com o Mahabharata a dupla de épicos mais famosas da Índia. Valmiki, poeta e salteador convertido a uma vida virtuosa,
por um santo, seria o autor desta epopeia de mais de 25 mil versos, onde se conta a história de intrigas, batalhas sangrentas e do triunfo do bem sobre o mal, tendo como herói o príncipe Rama. O Ramayana, literalmente o caminho de Rama em sânscrito, narra a saga de Rama a partir dos 13 anos passados na floresta com a esposa Sita e o devotado Lakshmana. Mundo estranho, parte mítico e parte espiritual, povoado de sábios gentis que buscam a Deus, mas também de ogres ferozes e de demônios que tentam perturbar a vida tranquila do casal. Os esforços do príncipe não evitam que o belo e monstruoso rei demônio Ravana sequestre Sita, levando-a para a cidade de Lanka. Enquanto isso, o príncipe Rama e Lakshmana saem desesperados à procura, aliando-se finalmente a um exército de macacos e de ursos falantes, comandados pelo poderoso macaco Hanuman. Descoberto o reduto de Ravana, trava-se uma medonha batalha na qual são chacinados milhares de macacos e demônios. No fim, prevalece o bem. Rama, vitorioso, descobre sua ascendência divina. Ele é a encarnação do grande deus Vishnu, descido à Terra para salvar o gênero humano da opressão exercida pelas forças do demônio. Passando 2000 anos, as proezas de Rama continuam sendo celebradas nas aldeias. Os pais contam aos filhos sua história, como nós contamos aos nossos a história de fadas, nossa história de fadas. Nas cidades, as pessoas assistem adaptações cinematográficas de episódios de sua vida e leem formas abreviadas de sua narrativa em edições de bolso. Rama transformou-se em objeto de devoção e seu culto constitui ainda poderosa força religiosa. A adaptação de William Buck, autor da versão do Mahabharata, também publicada pela editora Cultrix, é um feito extraordinário conquanto reconte a história de Rama. Com muitas variações e pormenores, encontramos nesta interpretação da obra o mesmo temor respeitoso da criação divina, o mesmo assombro e a mesma fé na interrelação dos eventos naturais e sobrenaturais que fascinou milhões de pessoas nos últimos 2000 anos. Editora Cultrix. O Mahabharata eu já apresentei aqui para vocês já no unboxing dele. Devo fazer ainda uma resenha dele. Eu gostei muito dessa edição, cara. Eu não sei o nome disso, mas tem essas separações aqui. Na versão do Mahabharata não tem. Aí você vai lendo, aí de repente muda de uma parte para outra e você fica lá meio perdido. E eu não gostei muito disso lá, mas aqui tem, eu achei muito interessante. Não tem mais nenhuma crítica. Eu percebi numa da parte da leitura, né, que o português dele parece ser meio diferente, né? Parece um português, não sei se é de Portugal, não sei, cara, eu achei meio diferente. Mas assim, mas é uma coisa mínima. Depois você se acostuma com a história flui muito bem. Acho que pessoas de todas as idades conseguem entender. Se você joga RPG, se você mestra RPG, eu recomendo essa obra aqui. Acho que chega a ser uma leitura obrigatória. Então vamos lá para a história, cara. Eu não sei se eu vou contar a história, se bem que já contou ali no fundo basicamente uma boa parte da história, né? Eu não sei, pessoal, se eu conto a história toda aqui pra vocês. Mas vou falar um pouquinho dos personagens, né? Tem como personagem principal, claro, o Rama. O Rama, ele é o príncipe de Ayodhya, né?
Eu vou contar a história pra vocês, então vai ter spoiler daqui em diante. Eu vou começar a contar a parte crucial da história. Se bem que ele já falou meio que ele é reencarnação de encarnação de Vishnu, né? É, Na Índia tem o conceito de Dharma e de Karma. O que seria o Dharma? O Dharma, pelo que eu entendi, é tipo o caminho que a pessoa traça do bem, vamos dizer assim. Quando você traça o bem, quando você procura fazer coisas boas, você desenvolve o Dharma bom. E quando você desenvolve um Dharma bom, o seu Dharma ele vai envolver o seu Karma, vamos dizer assim. O pessoal falando aqui, eu respeito muito as culturas, né? Não corresponde às minhas crenças pessoais, mas para se entender a dinâmica da história, tem que entender esse conceito. O Dharma, né? Como eu falei, você desenvolve o Dharma bom por fazer o bem. Existe o Dharma é como se fosse as obrigações, vamos dizer assim. Provavelmente foi um livro criado, né, com o objetivo de controle, né, como a religião independente. Se você parar para ver, a religião ela vai visar é, 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 gerar um bem-estar para as pessoas viverem em comunidade. Ou mesmo que você encare como uma orientação, nesse sentido. Então vai existir vários tipos de Dharma. Vai existir o Dharma, o caminho que vai ser pro guerreiro, o Dharma para a esposa, para uma boa esposa, o Dharma para um bom pai, o Dharma para um bom filho, um Dharma para um bom rei, um Dharma para um bom príncipe, que foi a questão do Rama. Então vamos lá para a história para a gente entender essa questão do Dharma e do Karma. A história, vamos dizer que a história começa, né? Tem uma teogonia, vamos dizer assim, né? Não sei se esse é o termo correto, mas uma origem dos deuses, vai falar ali um pouco da origem ali dos demônios, tudo. Os demônios não são como na cultura judaico-cristã. Eles não são seres espirituais, eles são seres de carne, vamos dizer, e osso, né? Tem corpo físico, tudo. Seriam mais tipo um ogro, tipo um. Mais ou menos tipo um ogro. Acho que ele cita ogro também, mas a definição melhor seria essa. São pessoas, eles precisam comer como seres humanos, comem inclusive humanos, né? Bem, enfim, no caso é basicamente isso daí, o conceito. Enfim, no caso surge ali os demônios. Eu prefiro mais o termo monstro, vamos dizer assim. Mas vamos lá, surge ali os demônios, né? Um desses demônios, né, é o Ravana. O Ravana é um demônio de 10 cabeças e 20 braços. E ele resolve, para impressionar a Brahma, né, chamar a atenção do Brahma, que é uma divindade criadora, né? Ele resolve sacrificar cada uma das suas cabeças a cada, não sei se é a cada 1000 anos, se eu não me engano. Pode ser que eu erre alguns números aí, pessoal, mas é porque eu não vou lembrar muita coisa. Então vamos lá. Ele resolve sacrificar uma das suas cabeças, né? A cada 1000 anos. E quando vai chegar na última cabeça dele, quando ele vai sacrificar, Brahma aparece e fala para ele não fazer mais aquilo, que aquilo causa agonia a ele. Ele, impressionado com esse sacrifício, ele concede a ele alguns desejos. E o desejo que o Ravana escolhe é que ele não pode ser ferido ou morto por qualquer deus ou, ou outro ser, vamos dizer assim, fantástico, né? Ele não cita os seres humanos. Enfim, depois vai ocorrer uma batalha, né? Uma batalha entre lá os deuses e os demônios, né? Os Asuras é o termo talvez melhor entre os Asuras, né? É uma questão que eu não consigo entender muito bem, porque os Asuras parece que são os demônios, mas não sei se há uma divisão, porque o Ravana ele vai ser visto como Rakshasa na história. Então eu não entendi muito bem isso. Eu não sei se os Asuras seriam uma forma mais abrangente e os Rakshasas já seriam um grupo específico. Eu acho que é mais ou menos isso. Enfim, vai ter uma batalha. Nessa batalha, né, vai ter um rei que se chama Dasarata. Eu acho que, não sei se é essa a pronúncia correta.
Esse rei vai estar lá lutando, ele é um rei humano, né? Tá lá lutando. Ele, quem conduz a carruagem dele é a esposa dele, que eu esqueço o nome das esposas dele, não vou conseguir me lembrar. E ele é ferido em batalha e a esposa dele consegue manobrar a carruagem de forma a desviar assim e ela começa a tratar dele. E nisso que ele está sendo tratado, né, que ele está recebendo os cuidados dela, ele concede a ela dois desejos. Isso, dois desejos. Ela, no caso, guarda aqueles desejos para ela, né? Enfim, passa-se ali, né, a batalha ali, né, os deuses vencem de uma certa forma, e eles estão comemorando ali. Nisso que eles estão comemorando, vai ter um novo ataque dos Azuras. Os Azuras vêm nas nuvens, né, então eles, quem se coloca ali entre os deuses para enfrentá-los é o Narayana, né, que é tipo um dos nomes de Vishnu. Narayana pega ali o seu arco, né? E a sua flecha dispara a sua flecha na nuvem. E quando ele dispara essa flecha na nuvem, né? Os Azuras começam a cair mortos, né? E alguns feridos ali. E então dois Azuras pegam e escapam para a cidade. Nisso que ele escapa para a cidade, né? Eles entram na casa de um Brahmani, né? Que vive ali com a sua esposa. O Brahmani, ele é tipo um sacerdote, vamos dizer assim. Né? Seria um homem santo, vamos dizer assim. Eles são tipo sacerdotes assim, na cultura, né? Hindu. É interessante que você não vê muito sistema de castas no Ramayana. No Mahabharata você vai ver, mas no Ramayana você... Não sei, cara. Eu não vi, não percebi isso. Mas tá lá o Brahmani, né, com a esposa e os Azuras eles se rendem. Eles se rendem e fala que eles vão se entregar, tudo, mas pede ali piedade, né? E no caso, se eu não me engano, o Brahmani vai avisa ao rei que isso daí o rei vai concede, não, tudo bem, tá tudo bem, eles podem se entregar, mas o Narayana não aceita. Narayana vem com uma ave gigante que é o caramba, esqueci o nome da ave, é o Garuda. Eu lembro do Garuda do Cavaleiro do Zodíaco da Batalha de Hades, né, que tinha o Radamante de Eve, se não me engano, e o Ayako de Garuda. O Garuda seria essa ave, né? Então ele vem com seu Garuda voando assim, chega e mata, é um ponto interessantíssimo, interessantíssimo isso que eu vou falar agora. Para você, você vai ver isso em toda a literatura antiga. Na Bíblia, quando Ló ele cuida dos anjos e ele vê os anjos com uma responsabilidade dele quando recebe eles na casa deles, né? Muitas pessoas fazem uma crítica, falam, mas ele não deveria ter oferecido as filhas dele, mas era um conceito da época, que você era responsável pelas pessoas que você hospedava. Então você vai ver isso na Bíblia, você vai ver isso no Ramayana, você vai ver esse comportamento na mitologia grega, quando eu não sei se eu estou falando o nome certo, mas o Deucalião e a esposa dele vão hospedar o Zeus e o Mercúrio, se eu não me engano. O Zeus e o Hermes, no caso, né? Vocês vão observar isso, que eles procuram cuidar. Vocês vão observar na epopeia de Gilgamesh, quando a esposa do Utnapishtim vai hospedar, no caso, o Gilgamesh, né? Você vai ver também no Ramayana que a esposa do Brahmani vai se colocar na frente dos Azuras protegendo ele. Narayana não quer nem saber, vai matar todo mundo, e
foi considerado um crime, né? Porque eles já tinham se rendido, né? E você vai notar também, até no Mahabharata, isso, é um conceito de diplomacia de guerra, que se uma pessoa está rendida no chão, se ela se entregou, não pode ser morta, né? Ela tem que ser poupada. E ele vai matar todo mundo. Aí nisso, o Brahmani vai virar para ele e vai lançar uma maldição nele. É interessante isso, que um homem lança uma maldição num deus, né? Ele fala que assim como ele tirou a esposa dele, iriam tirar a esposa dele. A esposa do Narayana dele. O Narayana, ele era casado com a acho que é Lakshmi, eu acho. Eu não sei, cara, eu peço, eu não vou me lembrar nomes aqui. Enfim, ele era casado com uma deusa lá, né? Enfim, o tempo passa. é, o Ravana, que eu acho que ele estava liderando aqueles Asuras, eu não sei dizer muito bem, mas acho que ele estava assim, liderando os Asuras, né? Vai continuar ainda. Ele não pode ser ferido, mas ele vai continuar ainda hostilizando o mundo, né? E causando problemas no mundo, né? E os deuses não conseguem matar ele, não conseguem fazer nada contra ele. Enfim, tem essa profecia e o tempo passa, né? E o rei da Zarata, ele não tem filhos. Então, aproveitando dessa oportunidade, o Brahma, se eu não me engano, ele recruta o Narayana, e o Narayana, baseado na profecia, ele se oferece voluntariamente para vir à Terra. Como que ele faz isso? Ele, quando o Dazarata está oferecendo sacrifícios ali para poder ter filhos, né? Eu não lembro se foi o Indra ou se foi o Brahma que aparece com uma tigela de arroz doce, né? Arroz com leite, em algumas culturas do Brasil, né? Arroz doce, que é aquele arroz com leite e canela, era isso mesmo que o texto fala. O texto é seria o poema em prosa, vamos dizer, não é o poema, é a versão em prosa, né? No texto em prosa do William Buck, ele descreve como sendo arroz com leite e canela, que para mim é arroz doce. E oferece ali às esposas dele, e elas comem, né, aquele arroz doce, aquela tigela de arroz doce, e passa a ter, no caso, tem 3 esposas, o rei. E eu não vou lembrar os nomes das esposas e quais filhos tiveram, já não me lembro mais. Eu sei que eles vão ter 4 filhos, que é o Rama, o Lakshmana, isso mesmo, e o Bharata. Lakshmani, Lakshmi, o nome da esposa do Narayana, agora que eu lembrei, acho que é Lakshmi. O Lakshmana, ele vai ser muito próximo ao irmão. Todos eles é revelado depois na história que todos eles é tipo como se fosse a mesma reencarnação do Vishnu, todos os 4. Mas vamos dizer, o Rama vai se destacar. Mas todos eles vão ter uma graça, vamos dizer assim. O Lakshmana, ele acompanha o irmão, né, o Rama. E o Bharata, ele no caso se eu não me engano, é isso mesmo. O Bharata, ele tem um outro irmão que vai ter outro irmão deles ali que eu não lembro o nome. Eu não lembro o nome dos 4, mas eu lembro o nome desses 3. Enfim, ele já conta um pouco da história, né? Pelo que eu li ali, vai acontecer o seguinte: vai chegar um momento que o rei da Zarata vai dar o reino para o Rama, e o Rama vai aceitar o reino ali tudo, né? Só que a mãe do Barata vai ser pressionada, porque o que acontece quando o Dazarata vai anunciar o reino, né? Antes um pouco o filho dele, o Barata, vai sair para outro reino, né? Então ela vai ser iludida, né, de que essa saída dele vai ser perigosa para ele e que depois quando o Rama tomar o poder pode ser que mate ele. E ela fica preocupada com isso, né? Fica muito preocupada com isso. Ela tinha aceitado de boa, estava até feliz com o reinado do Rama, né?
Então o que que ela faz? Ela chama da Zarata e fala com ele, ó, eu vou cobrar aquela dívida. Ele, todo feliz, fala, então pode pedir o que você quer. Eu falei assim, olha, eu quero que você mande o Rama pra floresta por 14 anos. Eu quero que você dê o reino pro meu filho Barata durante esse tempo. E o Dazarata fica chateadíssimo com ela, amaldiçoa ela. E enfim, ele tem que cumprir, né? Tem que cumprir, porque é o Dharma, né? Se uma pessoa falta com a verdade, isso prejudica o Dharma. Se você não cumpre o que você falou, isso vai impactar no seu Dharma. Melhor, vai envolver o seu Dharma, né? E isso vai impactar o seu Karma depois. Enfim, cara, o Dazarata, né? Ele fica pau da vida com isso, mas anuncia ele pro Rama e o Rama de bom grado vai cumprir a sua função, né, o seu Dharma, que é, no caso, obedecer ao seu pai, né? E ele vai pra floresta e prepara e todo mundo se comove, tudo, todos eles falam pra se revoltar, inclusive o próprio pai dele dá a ideia pra ele se revoltar contra ele. Ele fala: "Não, pai, não vou fazer isso não". E ele pega, né, quando ele vai, a esposa dele, que ele tem a história do casamento dele que eu pulei, pessoal. Eu pulei a história do casamento dele. Mas um pouco antes desse conflito todo aí, né, de ser dado o reino, ele foi chamado para combater alguns demônios, né? Ele vai lá, apresenta para ele algumas armas espirituais, umas armas lá, né? Eu não lembro muito bem como é que eram as armas, mas e ele vai lá e acaba com aquele demônio lá, né? Com aquele Azura lá. E com isso, cara, o cara que tava lá com eles lá, esqueci qual era o nome do profeta lá, leva ele pra uma cidade lá, né, em que tem um arco de Shiva lá, né, um arco, Shiva é um outro deus lá, né, da mitologia hindu, um arco dele lá que ninguém consegue pegar ele e prender lá o fio lá do arco lá e envergar o arco, né, eu acho que esse que é o termo que se utiliza. Aí ele vai, né, pega, faz isso. Quando ele faz isso, ele quebra inclusive o arco. Ninguém conseguiria, inclusive, quebra o arco. E o prêmio era o casamento com a Sita, que era a princesa lá, né? E a Sita escolhe também ele e eles se casam, né? Enfim, passa vários anos lá, eles estão felizes e tudo, e o Dazarata resolve dar o reino a ele. Provavelmente eu devo dividir esse. Bem, já foi explicado boa parte da história, então eu vou explicar aqui até onde der aqui e eu vou encerrar. Enfim, a mãe lá do Barata fala pro Dazarata lá que, pô, queria cumprir lá a promessa lá e manda o pobre do Rama pra floresta e ele vai de boa. O Barata, e o que acontece? Referente ao Dazarata. O Dazarata, ele vendo o filho dele partir, ele fica muito doente e morre. E morre, ele fica cego vendo o filho dele partir, ele logo fica cego, fica doente e morre. E o Barata é chamado às pressas para reinar. Só que quando o Barata ele vai até o reino de Ayodhya, que é a cidade lá, e recebe a notícia que Rama era para reinar, mas ele vai reinar, ele quer que o Rama reine. Então ele vai até o Rama para falar: não, cara, você que tem que reinar o reino. O Rama ele se recusa, porque ele tem que ficar os 14 anos lá, né? E nisso que ele vai ficar os 14 anos lá na floresta, lá, ele fala pra ele que ele não vai. Então o Barata fala assim: então vou fazer o seguinte: ele pega as sandálias de Rama e deixa no trono, para que quando ele voltasse, ficasse lá as sandálias pro retorno dele. A Sita vai junto com o Rama, né? E o irmão dele, o Lakshmana, vai também junto com eles. E os três ficam na floresta. Aí vai se desenrolar toda a história, né? A irmã lá do Ravana vai se apaixonar pelo Rama e vai tentar seduzir ele. Não conseguindo seduzir ele, ela vai ficar pau da vida e vai atacar a Sita. Nisso, o irmão dele Lakshmana vão cortar o nariz e a orelha dela vai fugir e vai chorar lá com o Ravana e vai acabar falando da Sita pra ele. Ele vai conferir, vê que ela é bonita e tenta atrair ela. Bem, pessoal, já contei uma boa parte da história.
Eu acho que daí em diante que se sabe que, como eu já li antes, vai ter o sequestro dela e a história vai se desenvolver aí. Não vou contar o final. Eu falei que ia ter spoiler, mas não vou contar o final não, porque o vídeo já tá bem grande já. Cara, uma ótima história. O Rama é um personagem que você admira ele da leitura da Epopeia de Gilgamesh e do Ramayana. Eu até colocaria o Ramayana na frente. O personagem ele é um personagem que te inspira, é um personagem que ele passa bons exemplos. A história fala, se você for feminista, você não vai gostar, porque fala sobre a submissão da Sita, né? A Sita ela demonstra submissão ao marido. A história toda vai falar sobre submissão. É uma história tipo que para conservadores vai amar essa história. Recomendo aqui ao canal ao canal Comentações, cara, que eu sinto que ela valoriza muito essa questão do tradicional, né? Ela lendo esse livro, ela vai gostar desse livro, com certeza, com certeza. O canal Léguas e Letras leu Mahabharata, recomendo que leia o Ramayana também. Ótima leitura. Para mim, melhor do que o Mahabharata. Uma história muito bonita, passa muitos exemplos, você aprende com essa história. Entende? Você aprende que o que tem que ser certo tem que ser feito. Independente de coisas que pode acontecer. Às vezes você toma prejuízo, mas para fazer o que é certo. Bem, pessoal, era isso que eu queria falar com vocês. Não vou recomendar mais nenhum canal assim por enquanto, pessoal, porque eu tô com alguns problemas de fazer edição. Esse vídeo vai sair daqui direto já pro canal do YouTube já. Tem alguns outros vídeos que eu vou colocar ainda de unboxing ainda. Bem, pessoal, era isso que eu queria falar com vocês, tá? Se der, eu vou colocar o link aqui para compra. Eu tive alguns problemas com a minha conta da Amazon, então até o vídeo anterior eu não coloquei. Mas eu tô para resolver isso daí e vou disponibilizar em breve para vocês aí, pessoal. É só vocês verificarem de tempo em tempo o vídeo aí. Caso vocês queiram comprar, vai ser a edição mais nova, né? Bem, pessoal, é isso que eu queria falar com vocês e até a próxima.